renuncie a vida centrada no eu. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Glória a Deus. Enquanto você abre sua Bíblia, louve ao Senhor com a sua boca, engrandeça o nome do Senhor. Vou repetir. Ninguém ouviu o que está acontecendo. Enquanto você abre sua boca, engrandeça o nome do Senhor. Exalte o nome dele. Nunca abra sua Bíblia de boca fechada, irmãos. É mais que 8.000 promessas para a tua vida, para a tua família. Amém? Amém. Paulo declarou, vamos ler: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa direcionar ao nosso espírito, fazendo dela uma revelação, que é o que nós precisamos, Senhor. Não apenas sermos ouvintes, mas recebermos, ó Pai, a revelação da palavra, para que assim possamos praticar, ó Deus, em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, Senhor, aprendendo de Ti, Deus, e vivendo na direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu começo citando John Eldredge, que ele diz assim, ó: grande parte do nosso cansaço vem da tentativa de controlar uma vida que nunca foi projetada para ser controlada por nós. Se você entender essa frase inicial, você já entende metade da mensagem. Eu vou citar novamente o autor do livro, consequentemente, o autor dessa mensagem, John Eldredge. Grande parte do nosso cansaço, Jesus disse assim, ó: vinde vós cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aí o escritor John Eldredge, ele diz: grande parte do nosso cansaço, não cansaço de quem trabalha, não cansaço de uma jornada, de um dia de trabalho, mas um cansaço de estar vivo às vezes, sabe, irmãos? Cansei do emprego, cansei da família, cansei da vida que eu levo. E John Eldredge, ele diz: grande parte desse cansaço, olha o segredo aqui, ó, vem da tentativa de controlar uma vida que nunca foi projetada para ser controlada por nós. Logo entende, irmãos, que o Criador da vida é quem deve controlar as nossas vidas. Eu quero trazer uma ilustração como enriquecimento no início dessa mensagem, de quando éramos crianças. Havia uma tendência de acreditar que o mundo gira em torno de nós. Isso é normal, natural, e queremos que tudo aconteça ao nosso tempo. A criança que não quer dormir cedo, a criança que quer controlar o celular, a criança que quer controlar o controle da televisão. A mãe às vezes está conversando, ela está no meio, a criança está no meio, está chorando para chamar a atenção, porque geralmente é o que acontece ou o que acontecia conosco quando criança. Nós queríamos que o mundo fosse a nossa maneira, irmãos, conforme os nossos desejos. Só que tem um problema: muitos cresceram, muitos se tornaram adultos e continuam vivendo assim espiritualmente. Parece que ela que é um Deus, parece que Deus está a serviço dela, parece que ela quer que Deus a obedeça. E a cultura moderna vem alimentando constantemente esse ego.
As pessoas são egocêntricas por si mesmas. Esse dia eu levantei um debate num grupo de pastores aqui da cidade sobre canções egocêntricas, né? Sobre canções onde o homem é o centro. E eu falei, nós precisamos ser cristocêntricos. A gente precisa ter cuidado, irmãos, certo? O funk no Rio de Janeiro lançou o funk da Recalcada e imediatamente lançaram uma parecida na igreja evangélica, sabia? Mas todo mundo despolitizado, todo mundo desligado, ninguém presta atenção. Que música é essa, pastor? Sabão de Mel. Sabão de Mel nunca foi um hino de louvor a Deus, irmãos. Sabão de Mel jamais foi um hino de engrandecimento a Deus. Como é que você canta para Deus dizendo: se você não fez nada por mim, agora você está na plateia, eu estou no palco? Isso é vingança. Mas ninguém percebeu. As igrejas todas cantaram, pelo menos as igrejas de cunho pentecostal. As mensagens siga seu coração, faça o que te faz feliz. Você merece tudo. Mas Jesus, Ele nos apresenta, irmãos, na palavra, um caminho diferente. A alma encontra a vida não quando ela está no centro, mas quando Deus ocupa esse lugar. Amém, irmãos? Amém. Amém, igreja? Quando Deus é o centro da sua vida, não há espaço, meu irmão, porque a gente tem visto aí de depressão, de ansiedade e as fobias, né? John Andretti, ele destaca que uma das maiores causas do esgotamento espiritual é tentar sustentar uma vida onde tudo gira em torno de nós mesmos. Ninguém quer dar outra face, quanto mais a camisa ou o paletó. Jesus chega para o jovem rico e diz: quer me seguir? Negue a si mesmo, pegue a sua cruz. Amém? Amém. Quer ver uma revelação? Sabe quem era aquele jovem que Jesus falou: o que eu faço, Senhor? Jesus falou: siga os mandamentos. Ele falou: eu já sigo. Vende tudo e dá aos pobres. E aí foi quando Jesus falou para ele: nega a si mesmo, pega a tua cruz e siga. Ele foi embora, não foi? Só que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Eu ouvi de um judeu messiânico que aquele jovem depois se tornou um cidadão muito importante para a igreja de hoje. Hoje eu estou pregando sobre Paulo de Tarso, que se tornou o grande apóstolo Paulo. Sem esse jovem, não teríamos as cartas paulinas na Bíblia, porque o nome dele era José, e ele volta para se tornar Barnabé. Ele aprendeu a cuidar tanto dos irmãos, ele aprendeu a cuidar da igreja, que além de José, os discípulos colocaram um apelido: Barnabé, filho, mas não era filho de qualquer pai. Barnabé significa o filho do Espírito Santo, o filho do Paraclitos. Amém, irmãos? Para renunciar a vida centrada no eu, nós temos que entender algo. Para renunciar a vida centrada no eu, você precisa entender que você não foi ocupado para ocupar o trono. Só tem um que deve ocupar o trono. Pode pensar o trono dos céus, mas você também pode pensar o seu coração como um trono. E quem deve ocupar tanto o trono dos céus como o trono do seu coração
é o único Deus santo, vivo e verdadeiro. Amém, irmãos? Isaías 42:8 diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. A palavra Senhor, etimologicamente significa dono, e ele está dizendo, eu sou o dono, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não darei a minha glória a nenhum outro, a ninguém, irmãos. Desde o princípio, Deus é o centro da criação. Amém? A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. E quando tentamos, irmãos, ocupar esse lugar, primeiro vem o desejo de controlar tudo. Nós queremos tudo na palma de nossas mãos. Outra coisa, quando queremos ocupar esse lugar, carregamos pesos excessivos, pesos muitas vezes desnecessários, quando não vivemos frustrados. O que acontece, irmãos? A gente não consegue controlar tudo, é quase que impossível, não conseguimos carregar os pesos em excesso, aí vem a frustração, aí vem a tristeza, aí vem a ansiedade, aí vem a angústia, aí vem a depressão, nada está bom. Quem entendeu, diga amém. Então eu aprendo aqui, irmãos, que o ego se faz um péssimo Deus. Entendeu, irmãos? Vou repetir. O ego, ele se faz um péssimo Deus. Por isso, cada vez é mais necessário sermos cristocêntricos, sermos servos e Ele Senhor. Nenhum ser humano foi criado para sustentar o peso de ser, irmãos, o centro do universo. Quando da sua ansiedade nasce da tentativa de controlar as coisas que pertencem a Deus, irmãos. Por isso o Salmo 127 diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. O que é deleitar? Deleitar é ficar tranquilo, deleitar é descansar. Amém, irmãos? É se acalmar, é confiar nele, é saber que Ele é um Deus bom, como nós pregamos no domingo passado. E Ele fala assim: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E Ele completa: são bons pensamentos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Há uma outra palavra, uma outra frase que eu gosto muito, quando ele diz assim: se vós são maus e sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que está lá no céu, peça, Ele vos dará o Espírito Santo. Aleluia. Sabe o que essa palavra quer nos dizer? O Espírito Santo é o melhor que existe em todo o universo, irmãos. O Espírito Santo ele é tão bom, tão delicado, tão suave. Primeiro, a Bíblia diz que ele tem ciúme de nós. Segundo, a Bíblia diz que o Pai e o Filho protegem o Espírito Santo. Você já viu na Bíblia? Jesus disse: peque contra o Pai e o Filho, você terá perdão, mas não pegue contra o Espírito Santo, porque não há perdão para o pecado contra o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Quando você, eu lembro que o livro acabou, depois do filme, eu fiquei encantado quando eu li aquele livro. Tem quase 18 anos que eu li a cabana, depois veio o filme, e eu fiquei encantado quando o Espírito Santo, relatado no livro,
como uma oriental, frágil, tão delicada que o autor descrevia que ela não parecia que caminhava, mas flutuava, compreensível, amável, cuidador, e Deus fez de cada um de nós a morada dele. Você entende, irmãos? Somos preciosos, somos a menina dos olhos de Deus, somos a morada do Espírito Santo, mas isso, irmãos, não pode nos deixar vaidosos, não pode inflar os nossos egos. Sabemos da importância que temos para Deus, irmãos, sabemos o valor. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a Bíblia também diz, quando éramos pecadores, afundados em nossos delitos e pecados, o Senhor já nos amava, mas isso não pode nos envaidecer, irmãos. O maior problema do homem é a vaidade, e já dizia Salomão, vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Essa palavra de Salomão, ela surge para acender um alerta em nós, chamar a nossa atenção. Já que tudo é vaidade, eu tenho que redobrar o cuidado, eu tenho que redobrar a atenção. Então eu entendo aqui que você e seus desejos e necessidades não podem estar no centro. Amém? Amém. Mateus 6,33. Buscai-vos, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? A vida cristã é sobre a morte primeiro e depois a vida, ou a vida cristã é sobre morte primeiro e vida depois. Entendeu? Vou repetir. Primeiro não ficou muito claro. A vida cristã, a vida que eu quero levar em Cristo, a vida que devemos levar em Cristo, primeiro é sobre morte, e depois vida. O que é que Paulo disse? A vida que eu agora levo, não levo em mim mesmo. Eu levo que Cristo vive em mim. Porque o morrer é lucro, viver é Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vou dizer uma coisa, viu, irmãos? Poucos na igreja entenderam isso. Eu dou um exemplo só. Um exemplo. Se a igreja tivesse entendido essas falas de Paulo, por exemplo, não aconteceria divórcio. Porque o marido não ia viver para ele, ele ia viver para a esposa. A esposa não viveria para ela, viveria para o esposo. Os pais para os filhos, filhos para os pais. Nós não viveríamos para nós mesmos, viveríamos para o irmão. Senhor, quem é o maior no reino? Aquele que se fizer menor aqui. Aí eu pergunto, a igreja entendeu? Sinto muito, irmãos. Entendeu? Porque se eu, se você, se nós vivêssemos para seguir o próximo, ninguém sairia. Hoje eu vi um vídeo de uma menina chorando copiosamente. E ela relatando o quanto ela foi machucada no igreja, o quanto ela foi ferida. Se a igreja tivesse entendido a fala do apóstolo Paulo, ninguém ia fazer um vídeo, colocar na internet chorando, irmãos, porque um dia foi ferida, porque um dia foi machucada, porque todos estariam preocupados, não consigo mesmo, mas primeiro com o próximo. E assim, irmãos, seríamos
nome cristão significa que ele é um imitador de Cristo. Amém, irmãos? Amém. E aí ele entenderia essa frase de John Eldredge: a vida cristã é sobre morte. Primeiro e vida depois. Amém? Hoje, infelizmente, certo? Além do que eu falei aqui, ou ratificando o que eu falei aqui, né? Eu costumo dizer que antigamente o divórcio passava 2 quarteirões longe da igreja. Aí veio o primeiro quarteirão, passou na porta, e aí percebeu que podia entrar. Entrou timidamente e sentou na última cadeira. Depois veio para o meio, sentou na frente, e em muitos altares o divórcio se encontra. Muitos líderes, muitos pastores, no segundo casamento, no terceiro casamento, porque não entendeu que a vida cristã é sobre morte. A alma encontra descanso quando deixa de tentar ser o centro de tudo e permite que Deus ocupe o seu devido lugar. O apóstolo Paulo, na palavra, ele diz assim, que um servo deve servir ao Senhor, o Senhor deve servir ao servo, né? O marido servir a esposa servir o marido, o irmão servir outro irmão, como que se servisse a Cristo. Amém, irmãos? Amém. Eu falei aqui do Espírito Santo, irmãos, a maior força do universo. Eu falei aqui do Espírito Santo, irmãos, o que há de mais valioso nos céus. E ele foi colocado para servir a igreja, quando Jesus disse: eis que não ficarão órfãos, vos enviarei o Espírito Santo, irmãos. Então, irmãos, na vida cristã, precisamos crer que a cruz e a sepultura estão vazias, mas o trono está ocupado, e esse lugar pertence a Deus. Se você está no trono, desça hoje mesmo. Você não é servo de si mesmo. E é um aviso de um amigo, pastor e um pastor amigo. Segunda coisa, a vida centrada no eu produz cansaço. Você não vai ver ninguém com a vida centrada no eu, que é a vida egocêntrica, que é uma vida recheada de egoísmo, totalmente feliz, irmãos. Uma pessoa egoísta não tem como ser feliz. Mateus 16, 25 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Eu entendo aqui, igreja, que quando mais protegemos os nossos interesses acima de tudo, mais vazio nos tornamos. A vida autocentrada gera insegurança, comparação, competição, orgulho, medo. Sabe por quê, irmão? O ego nunca se satisfaz. O ego, ele é guloso, bem barrigudo, com a boca enorme. Assim é o ego humano. Sempre quer mais reconhecimento, mais controle, mais aprovação. Em nome de Jesus, saia daqui hoje com um pensamento: Jesus estará de uma vez por todas no centro da minha vida. Amém? Então eu entendo aqui, irmãos, que o pecado cansa, Jesus descansa. Você, meu irmão, minha irmã, está buscando servir a Deus ou usar Deus para realizar os seus próprios planos?
que essa igreja que oferece culto de bênção. Venha receber sua cura, venha receber seu carro, venha receber sua casa. A campanha de 7 quarta-feira para prosperidade. É o ego, irmãos. Só que uma hora cansa. A redenção, em terceiro lugar, é o caminho para a liberdade. Amém? Amém. A redenção é o caminho para a liberdade. Lucas capítulo 9, verso 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus não nos ensinou a exaltação do eu, irmãos. Jesus não nos ensinou a sermos egoístas, egocêntricos. Ele ensinou a rendição do eu. Sabe o que é a rendição? Já viu quando um policial vai abordar alguém? A primeira coisa que a pessoa faz é colocar as mãos para cima com um sinal de rendição. Estou rendido. Temos até uma canção que fala sobre isso. Negar-se não significa desprezar a si mesmo, não é isso. Você não vai se autodesprezar, não, irmão. Você vai ter atenção às coisas básicas da sua vida. Você vai buscar a tua felicidade, a tua alegria. Você vai buscar harmonia em seu casamento. Não é você se anular. Não é isso, não, irmão. Negar-se significa abandonar a ilusão de que somos os senhores da nossa própria vida. É colocar o curso, o leme, o volante, a direção na mão do Senhor. É convidar o Senhor: Senhor, vem comigo, Senhor, me direciona, Senhor, me mostra a melhor decisão, Senhor, me mostra o melhor caminho, irmãos. Eu aprendi que a cruz não é apenas um símbolo de salvação. A cruz é um convite diário à entrega. Que eu preciso me render. Que eu preciso falar: Senhor, eis-me aqui. Nós seguimos Jesus. A liderança sobre a bacia e a toalha. Amém, irmãos? Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, enxugar com a toalha. Chega em Pedro: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés? Não. Tudo bem, Pedro. Porém, você não vai ter parte comigo, porque o Senhor não se relaciona com egoístas. O Senhor não tem parte com pessoas egocêntricas. Pedro ali, em vez de demonstrar humildade, ele demonstrou orgulho, e quem é orgulhoso não tem parte com o Senhor, meu irmão. E ele diz: Senhor, então lava minhas mãos, minha cabeça, lava meu corpo. E o Senhor falou com ele assim: Pedro, você já está limpo pela palavra que sai da minha boca. O Senhor estava ensinando ali, irmãos, que nós somos limpos pela palavra de Deus. Quando é que fomos limpos, irmãos? No dia que reconhecemos Jesus como Senhor. Nesse dia o nosso nome foi para o livro da vida. Nesse dia nós nos tornamos salvos, mas nós não fomos para o céu ainda. Nós não fomos arrebatados ainda. Ainda vivemos nesse mundo. Ainda nos relacionamos com não salvos. E aí na correria as poeiras grudam em nossos pés. E essa poeira pode trazer orgulho, pode trazer arrogância, pode trazer prepotência, meu irmão. Por isso devemos ouvir do Senhor que a sua palavra é a água da vida e purificar o nosso caminhar, lavar a nossa jornada de vida com a sua palavra. Amém, irmãos? Você deve se perguntar diariamente: Senhor, o que é que o Senhor deseja para esse dia? Acordou pela manhã, meu irmão? Não levante sem orar. Primeira coisa
você deve fazer é abrir os olhos a segunda hora. Amém, irmãos? Amém. Porque abrir os olhos é natural, não é? É automático. Acordou, abriu os olhos, mas abrir os olhos se lembre: eu não posso sair dessa cama. O Senhor saiu dessa cama para me ajoelhar. E aí você pergunta: Senhor, o que tu desejas para esse dia? Ao invés de como posso fazer tudo acontecer do meu jeito. Já leu o livro Bom Dia Espírito Santo de Benihim? Benihim começou a orar e orar várias horas por dia, mas a primeira coisa que ele fazia ao acordar era: Bom Dia Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Denzel Washington, hoje é pastor. Denzel Washington, ator em Hollywood, nos Estados Unidos. Ele não é americano, mas ele disse que quando se converteu, ele aprendeu a, antes de dormir, pegar o chinelo e jogar debaixo da cama. Porque ele acorda, cara, ele vai fazer o quê? Se ajoelhar para procurar o chinelo. Aí ele lembra que ele tem que orar. E assim ele não esquece de orar. Colossenses 1, 17, 18 diz assim, ó: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, para que em tudo ele tenha a supremacia. Amém, irmãos? Deus, irmãos, ele tem que estar em primeiro lugar, ele tem que ser o maior na tua vida. Ele é antes de todas as coisas, antes de qualquer anjo existir, antes de qualquer estrela, qualquer planeta, qualquer poeira cósmica. É isso que Paulo está dizendo em Colossenses 1,17. Antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Tudo subsiste nele. Ele é a origem de tudo, ele é a fonte de tudo, para que em tudo ele tenha a supremacia. Irmãos, quando Cristo é o centro, as prioridades se alinham. Quando Cristo é o centro, o coração encontra descanso, encontra paz. Quando Ele é o centro, as decisões ganham clareza de propósito. Quando Ele é o centro, a alma encontra estabilidade. Outro dia eu estava com o pastor Ramírez, o argentino. Ele falou: sabe, pastor, um tempo atrás, tudo era oração, tudo a gente ia para o joelho. E eu observo que antigamente não tinha essa história de muita depressão, muita ansiedade. Hoje não. Hoje correm para os psicólogos, para os psiquiatras, para os terapeutas. O problema, meu irmão, não é ser um sonhador, não é possuir sonho. O problema é viver como se tudo dependesse exclusivamente de nós. Você quer ver uma coisa que nem tudo, ou talvez tudo, não depende exclusivamente de você. Você está aqui, você tem saúde, você está ouvindo a mensagem, sai daqui, você vai para casa, vai para o restaurante, vai para a pizzaria, vai dormir planejando amanhã a viagem, o retorno para casa, a semana de trabalho, e aí entra o inesperado. Você adoece. Precisa internar. E o médico fala: ó, 15 dias internado. Você não vai poder dizer para o médico: não tem como, eu não posso. Você vai ter que internar. Você vai ter que ficar no hospital uns 15 dias. E aí você percebe, certo? E nem tudo é exclusividade para você. Nem tudo depende de você. Na vida cristã, ou Jesus é o centro, ou ele não é nada. Não se engane nem queira
façanhas, ele não aceita o segundo plano, ele não aceita o segundo lugar, ele não aceita outra posição na sua vida que não seja o trono da sua vida, a direção da sua vida. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. Se existe alguma área da sua vida onde você ainda resista ao senhorio de Cristo, você precisa rever os seus conceitos. A verdadeira liberdade, diz John Eldredge, não nasce da afirmação do ego, mas da rendição do coração ao governo de Cristo. Amém? Amém. Quinto, uma alma curada vive para Deus, não para si mesmo. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e por eles ressuscitou. Sabe quando a alma é curada, irmãos? A cura da alma, irmãos, acontece quando deixamos de ser o foco principal da nossa existência. Uma alma saudável e curada é uma alma que ama mais. Uma alma saudável e curada serve mais. Uma alma saudável e curada confia mais. Você já viu que tem gente que não confia nem na própria sombra? Ela vê a sombra e se assusta. É uma pessoa doente, porque uma alma curada, uma alma saudável, confia mais e, consequentemente, descansa mais, porque ela sabe que Deus está no controle. Amém? O Evangelho nos liberta do peso de nós sermos o centro de tudo, e a verdadeira liberdade acontece quando Cristo assume o lugar que sempre foi dele. O apóstolo Tiago, no capítulo 4 do seu livro, verso 1 e 3, diz assim: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Fantástico, né, irmãos? Um negócio desse ter sido escrito há mais de 2000 anos, com tanta atualidade. Parece que foi escrito ontem por algum doutor em psicologia. Olha, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Eu quero concluir, irmãos, dizendo que o maior problema do ser humano não é apenas um pecado. Tem gente que não lida com o pecado, irmãos. Tem gente que já resolveu toda a situação de pecado. Então o pecado não é talvez o maior problema do ser humano. O maior problema do ser humano é a tentativa constante de viver independentemente de Deus. Entendeu, irmãos? Amém, irmãos? Amém. O Senhor hoje à noite faz um convite a todos nós. Atenção! Atenção para esse convite do Senhor. Ele nos convida a uma vida diferente. Como? Menos controle, mais confiança, menos ego, mais rendição, menos preocupações consigo mesmo, mais centralidade em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Quem está ocupando o centro da sua vida hoje? O que você ainda tenta controlar? O
queria que você fizesse uma declaração comigo hoje. Amém? Amém. Você poderia ficar de pé no seu lugar? Glória a Deus. Glória a Jesus. Coloque a mão direita no seu coração. Feche os teus olhos. Porque você não vai falar para mim, você vai falar para Ele. Fala assim, ó, Senhor Jesus, renuncio ao desejo de controlar minha vida. Coloco-te novamente no centro do meu coração. Que eu viva não para mim mesmo, mas para a tua glória. Feche os teus olhos. Uma alma curada não vive perguntando o que eu quero. Ela aprende a perguntar: Senhor, o que tu deseja fazer através de mim? Vamos juntos, irmãos, vivermos com Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite. Guarde os nossos corações. Deus, são muitas seduções de nos tornarmos egocêntricos, mas, Senhor, nós precisamos entender que o dono da nossa vida, que é os nossos corações, é o Senhor que precisa ocupar, Senhor. Nos guie por tua palavra, Senhor. Nos direcione por ela. Eu te peço nesta noite que essa palavra possa ecoar dentro de nós e que possamos viver para ti, Pai. E um dia poder falar como Paulo falou: a vida que agora eu vivo, não há vida em mim mesmo, porque Cristo vive em mim. Obrigado, Senhor. A palavra de Jesus. Por um instante, amém? Eu vou chamar a irmã Rose e depois o Ministério Filhas do Rei, Shekinah,